Seus 7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, vou contar uma historiazinha pra vocês aqui hoje. Um homem armado apenas com palavras fez o império inteiro tremer. As meninas estavam acabando de falar sobre isso, como educação fundamental. Anne fazendo seu quadro entre linhas da leitura, a importância disso. Pois bem, em 1861, na pequena cidade de Calamba, nas Filipinas, nasceu um garoto que enxergava muito além do seu tempo. Seu nome era José Rizal e suas ideias mudariam o destino de uma nação inteira. Desde criança, Rizal demonstrava uma inteligência fora do comum. Mas ele não se limitou ao mundo ao seu redor. É aquele tipo que eu falo sempre, não pensou só no seu umbigo. Não pensou em só se locupletar. Não pensou em só enriquecer. E ele então não pensou somente no mundo ao seu redor. Cruzou oceanos, estudou na Europa e se formou em oftalmologia pela Universidade Central de Madrid. Ele falava mais de 10 idiomas, devorava livros e observava a sociedade com um olhar que poucos tinham coragem de sustentar. Mas o que realmente transformou José Rizal em uma ameaça não foi sua profissão de médico, foi a sua caneta. Enquanto vivia na Europa, Rizal começou a escrever sobre as dores de quem? Do seu povo. Chega a emocionar, é verdade isso. Em 1887 lançou um livro e anos depois o filibusterismo. Não eram apenas romances. Eram denúncias explosivas contra os abusos, a corrupção e a crueldade do domínio espanhol nas Filipinas. Eu fico imaginando hoje pessoas que defendem, inclusive, que esse país volte a ser colônia, Brasil. Que volte a ser mandado pessoas de outro país. Eu cito muito aqui que os irmãos brigam entre si, naturalmente, né? Você vai na convivência e acaba brigando, mas vai alguém falar de fora sobre eles quando você gosta. Você vai para a luta. Então, cada página da escrita dele era como pólvora. Suas palavras, portanto, despertaram algo que o Império não conseguiu controlar. A consciência de um povo que havia aprendido a viver em silêncio. Ou seja, ele deu novamente palavra a esse povo dominado e tão sofrido. E foi aí que o governo colonial entrou em pânico. Mesmo defendendo mudanças de forma pacíficas e reformas justas, Rizal passou a ser visto como uma ameaça perigosa. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso, acusado de conspiração e condenado à morte, não por carregar armas, mas por carregar ideias. E no dia 30 de dezembro de 1896, em Manila, José Rizal caminhou diante de um pelotão de fuzilamento, sabendo que talvez seu corpo morresse, mas suas palavras não. Os tiros ecoaram. E naquele instante nasceu algo maior que o medo, nasceu a revolta de um povo inteiro. Nasceu a revolta de um povo inteiro. O regime acreditou que eliminaria a resistência ao matar um homem, mas transformou Rizal em um mártir. E sua morte virou combustível para a independência da Filipina. Vocês estão me ouvindo? Depois vocês pesquisem sobre isso. É uma história interessantíssima. 2 anos depois, em 1898, as Filipinas conquistariam sua liberdade. 2 anos apenas depois da sua morte. Hoje, mais de um século depois, José Rizal é lembrado como o herói nacional das Filipinas, um homem que provou ao mundo que ideias podem ser mais poderosas do que exércitos. Porque José Rizal
não apenas curava olhos, ele abriu os olhos de uma nação inteira. E você acredita em que palavras realmente têm poder para derrubar impérios? E nós estamos na democracia, eu defendo muito a democracia. E cito assim grandes homens pelo mundo como Nelson Mandela, e ele disse que nós não nascemos odiando, aprendemos, por que não aprender a amar? Como Sócrates, que foi levado, porque defendia a democracia, então foi levado a beber cicuta, porque as pessoas no julgamento. Mahatma Gandhi, que através da paz queria a independência da Índia e que foi assassinado também. Sêneca, que foi conselheiro político de Nero, e em função da tirania constante e cada dia mais de Nero, ele se afastou e depois, com a pressão toda, levou ao suicídio. Sêneca. E eu estou falando dessas histórias para vocês que eu sei que tocam o coração de muita gente. Nós vamos ter eleição daqui a 2 meses, daqui de 28 também. Então, quando a gente elege alguém que para nos representar, esperamos que essas pessoas possam fazer o todo. Possa pensar no todo e não em si só. Aí você elege um vereador ou uma vereadora e paga-lhe-se um salário, que eu não estou questionando isso, dá-lhe condições de movimentação para um carro, com combustível, com celular, etc. E essa pessoa, ao invés de fazer o coletivo, e tem alguns que fazem isso com uma falta de respeito com os seus eleitores terríveis, empregam a família inteira. Empregam a família inteira. Não basta, portanto, que já recebem dos impostos que nós pagamos. Mas não pensa como risal no coletivo, não pensa como risal num todo, o que poderia ser feito para, eu estou falando aqui agora, 9 milhões que estão fazendo lá na drenagem daquela avenida tão falada, vem do governo federal, do PAC, porque nós não estamos investindo na questão da drenagem, porque o asfalto da volta da drenagem não dá, fica debaixo da terra. E aí, aqueles que apoiam isso enchem a prefeitura de empregos com cargos de confiança, na sua grande maioria não tem capacidade, porque não tem capacidade, inclusive, de fazer concurso. Aí entram como cargo de confiança, cargos comissionados. E você que está me ouvindo, que tal pensar um pouco como Rizal? E escolher aqueles que não se locupletam na questão pública. E podemos, portanto, ter uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.